Nós cumprimentamos, irmãos, na graça e paz do Senhor Jesus, que essa noite seja uma noite de renovação, de aprendizado, de cura, de restauração na nossa vida. Feche teus olhos, vamos orar agora. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos, ó Deus, o privilégio de estarmos aqui juntos com os teus filhos, para aprender, para buscar a Tua face, para, ó Deus, colocarmos na Tua presença. Pai, eu quero aqui interceder por aqueles que já estão aqui, pelos familiares, ó Deus, e por aqueles que também vão chegar, Senhor. Repreendemos toda perturbação, todo espírito de perturbação, proibimos de agir neste lugar, Senhor. Manifesta o Teu poder, cerca este lugar com muralhas de fogo, repreendemos, ó Deus, toda perturbação, todo pensamento ruim, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, pedimos a cobertura do sangue do Cordeiro sobre nós, protege, nos purifica dos nossos pecados, nos limpa, em Teu nome, Jesus, eu Te agradeço e Te bendigo. Amém e amém, Jesus. Poderia sentar. Nós estamos aí na nossa lição 2, né? Que está na página... Você que tem a apostila, na página 28. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a tricotomia. O que é isso? Tricotomia é o posicionamento entre alma, espírito, alma e corpo. É difícil saber o que é espírito, alma e corpo? O que vocês acham? Vou perguntar para a irmã Ruth. Só sabe definir, irmã Ruth, o que é espírito, alma e corpo? Tem noção clara disso? Corpo é a nossa parte exterior. E a alma? A alma é parte? A alma e o espírito é uma parte interior. Isso que nós vamos aprender muito detalhado aqui. Na lição 2, na 3, na 4, nós vamos aprender com paciência, não vou ter pressa, né? Então é importante você perguntar, por isso que é importante também ler em casa, estudar a lição em casa, a gente manda no grupo lá, em PDF, né? Quero dar o bem-vindo à irmã Cássia aqui, que está começando hoje aí, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ação de Deus, ela tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida espiritual, na nossa alma e no nosso corpo. A santificação, ela ocorre nas 3 áreas da nossa vida. Então, como é importante nós entendermos esse processo para a gente poder deixar Deus trabalhar na nossa vida. Quando eu vou entender nesse trabalhar de Deus, nós somos criados à imagem de Deus. Você crê nisso? Que você é criado à imagem de Deus? Então nós somos criados à imagem de Deus. E Deus também, Ele é um ser constituído, né? A semelhança de Deus. Deus não é 3, nós não ensinamos que Deus é 3. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é Espírito, né? E nós somos formados de 3 partes. Nós temos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, quando você vai entendendo esse trabalhar que nós somos fragmentados, mas trabalhamos unidos, mas tem áreas que tem que ser trabalhada diferente. A limpeza do corpo é de um jeito,
a limpeza da alma é de outro jeito, e a limpeza do espírito também tem que ser trabalhada. Então, quando nós vamos entendendo a maneira certa de trabalhar, como limpar, como fazer. Então, o corpo, o que é o corpo? O corpo é aquilo que a gente vê, o exterior, ele interage com o mundo físico, ele interage com as coisas, o seu olhar, a sua visão, o seu paladar, o seu olfato, a sua audição, isso é o corpo. Então, o corpo, ele trabalha junto com o corpo, com o espaço físico. O corpo sente se está calor, o corpo sente se está frio, ele sente se está ventando, olha o arzinho de chuva, não é assim que a gente percebe? Esse é o corpo. Então ele vai perceber as luzes, a alimentação, e no corpo ele interfere através dos atos que pratica. Aí ele fala assim, quando você toca em alguma coisa quente, o que você sente? Você não percebe? Você tem um input ali, ou seja, você tem uma entrada de sinal através do seu corpo. E essas entradas de sinal vai lá para a nossa mente. E o corpo interage com a mente, percebendo as situações que está acontecendo ao nosso redor. O cheiro, quantas coisas a gente cheira e lembra lá atrás. Você já percebeu isso? Você cheira alguma coisa, você lembra. Às vezes eu cheiro um livro novo, eu lembro, sabe do quê? Que eu gostava de cheirar, de sentir o cheiro da Caminho Suave, aqueles livros da escola, que chegava novinho para a gente, né? Aí a gente sentia, sei lá, na escola, falava, meu Deus, que tempo, né? Então o cheiro, o olfato, né? É muito em paladar, são coisas que o nosso corpo trabalha. Você vê que o corpo, ele interage com a nossa alma, porque a alma, uma das partes da alma, ela é a mente, as lembranças. Como que um olfato faz a gente lembrar as coisas, né? Um perfume, o cheiro de um alimento, o cheiro de uma tinta, que é o caso do livro novo, né? O cheiro de uma tinta, faz a gente viajar no tempo. E tem o corpo, o espírito e o espírito. O espírito, ele interage com o mundo espiritual. O poder espiritual na forma de energias espirituais. Energias cósmicas, energia da mente, as energias espirituais, que são dadas por outros espíritos. Olha a importância de entender que o nosso espírito, por que a gente precisa aceitar Jesus? Uma das definições que eu passei na primeira lição para nós é que para participar do processo, tem que ter Jesus na sua vida, porque quando a pessoa entrega a vida para Jesus, o seu espírito, ele é mudado, o seu espírito é transformado, é vivificado, ele deixa de ser morto e agora ele passa a viver. E essa vida do espírito, agora, você começa a falar com Deus. Mas o homem sem Jesus, ele pode ter uma comunhão espiritual, só que ele não consegue com Deus. Ele só consegue ter comunhão espiritual com espíritos malignos, porque ele está morto para Deus. Quando o homem pecou, ele morreu para Deus. Quando o homem entrega a vida para Cristo, ele ressuscita para Deus. O seu espírito revive para Deus. Quando você vai entendendo o trabalhar de Deus na nossa vida, então, o nosso espírito, ele se relaciona com o mundo espiritual. Discernimento, visão espiritual, revelação, comunhão espiritual, que poderão ser com Deus ou com Satanás e seus demônios. Então, quando um homem de Deus, por isso que é o trabalho importante da libertação, da renúncia, porque se a pessoa vem para a igreja com um lastro, ou seja, com um passado amarrado a demônios, quando ele começa a renunciar, o que acontece? As renúncias vai quebrando esses pactos, esses laços malignos, e aí se ele tinha visão maligna, isso vai ser renunciado e vai acabar. Tem pessoas que vêm às vezes para a igreja, e ele não quer perder os dons espirituais dele malignos, então ele quer ter visões, ele tem uma visão aberta, ele vê demônio demais, ele vê coisas demais, mas muitas vezes não é nem Deus que está mostrando, ele tem uma visão aberta, que veio lá do espiritismo, de outras religiões, de energias cósmicas, e ele quer usar aquelas visões dentro da igreja.
Por isso que é importante a renúncia, você renunciar a todas as ações passadas, né? Quando você preenche o questionário, você vai ver que tem coisas lá que você nem vai saber o que é. Tem coisas, bastante coisas, porque é um geral, né? Então, quando você preenche, a importância da sinceridade nisso aí, né? E aqui nós vamos colocar, você está vendo aí uma analogia, né? No nosso corpo, o espírito, a alma e o corpo. O espírito, sempre a Bíblia falou primeiro. O espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem. E eles são tão interligados que só vai separar quando Deus chamar. Quando Deus chamar, o que é quando nós partimos daqui? O nosso corpo é desligado do nosso espírito e da nossa alma. Quando o nosso espírito sai do nosso corpo, a nossa alma deixa de existir. Porque a alma é o reflexo da união do espírito no nosso corpo. Quando o espírito entra no corpo, ele reflete uma alma. A alma é a energia de uma lâmpada, como se é uma analogia. A lâmpada, ela só tem a luz porque tem uma energia nela. Ela tem uma energia nela e ela é um corpo. Quando essa energia passa pelo corpo, ela reflete a luz. Quando a energia, quando o espírito está no seu corpo, ele reflete a sua alma. Por isso que a alma do crente, por isso que a maneira do crente, depois que ele se converte, ela muda as atitudes. Porque o espírito vivificou para Deus. E o espírito é a energia do corpo. Então, quando Deus toca no espírito do homem e da mulher, ele muda o espírito. E aquele espírito, aquela energia que passa pelo corpo agora é diferente. Então ele vai produzir uma alma diferente. Quanto nós vamos entendendo, não é simples, né? Mas a repetição nós vamos aprendendo muito mais. Mas para que eu tenho que aprender corpo, alma e espírito? Para que eu tenho que aprender? Não é no corpo? O corpo não reflete o nosso espírito? A nossa alma, ela é o nosso corpo? Não, a nossa alma é espiritual. Mas as atitudes do nosso corpo refletem como que a minha alma está sendo influenciada. Se é o espírito que está mandando ou se é o corpo, a nossa carnalidade que está mandando nela. Então eu vou dar uma pausa aqui e a irmã Dionete vai compartilhar conosco um pouquinho para a gente conhecer o que está acontecendo com ela, o que aconteceu nesse processo, e ela vai compartilhar com a gente, tá certo? Deixa eu só preparar aqui. Graça e paz, irmãos. Então, eu gostaria de falar para vocês da importância de estar participando, né, desse estudo aí da restauração da alma. Então, já são acho que é a quarta vez que eu estou fazendo. E antes de eu vir para Jesus, né, antes de eu ter uma experiência com Jesus, eu fui espírita. Eu participei do espiritismo, eu fui desde criança porque meus pais eram e me levou, e depois eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas. Então, a partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus, eu abandonei, nunca mais eu voltei para o espiritismo, nunca mais eu pratiquei aquelas coisas que outrora eu havia praticado. Só que eu aprendi aqui, na restauração da alma, que a gente tem que quebrar paradigmas, fechar legalidades, que eu não sabia disso, né? Então, eu aprendi aqui. E como eu até um dia comentei com o pastor, que a partir do momento que eu comecei a fazer esse estudo, a minha fé se intensificou. Não que eu passei a ter mais fé, a minha fé em Deus, a minha fé no Senhor Jesus é a mesma. Só que quando eu vou orar, eu tenho aquela certeza, aquela convicção de que não tem mais legalidade, de que o maligno não pode influenciar mais na minha vida, porque eu tenho fechado portais, eu tenho quebrado paradigmas, eu tenho fechado todos os vínculos, porque eu aprendi a clamar a cobertura do sangue do Senhor Jesus para a minha vida e renunciar tudo aquilo que eu fiz no passado, né? E também coisas assim que aparentemente são simples, né? A pessoa pode até pensar que é simples, como tem pessoas aqui, né? Não sei, também não importa, que talvez não foram espírita,
mas outrora participaram de ver horóscopo, colchão magnético, até mesmo, como disse o pastor, que eu esqueci, artes marciais, essas coisas que também são legalidades, e a pessoa não sabia, como eu não sabia, entendeu? Como eu estava na igreja, já estava buscando Deus, e uma vez eu fui naquele médico que examina pela íris dos olhos, né? Que é iridólogo que chama. Eu aprendi aqui que isso não é certo, que isso também dá legalidades, e eu não sabia disso. Então, coisas assim que a gente pratica e que a gente nem tem consciência, mas, na verdade, a gente está abrindo portais, a gente está dando vazão, né? Estão abrindo legalidades para os espíritos. Às vezes a pessoa lê a mão com cartomante, cigano, né? Essas coisas que acha que é simples. Não, mas isso não tem nada a ver. Tatuagem, aqueles remédio que fala que é natural, aqueles florais de Barros, que também são coisas que têm uma influência negativa, espiritual. Então, a pessoa pensa que é simples, mas isso não é nada, mas é sim, são coisas que nós não devemos fazer. E a gente faz, e às vezes até mesmo sem perceber, né, perspectivamente, mas a gente faz. Então, é muito importante, aprendi muita coisa, tenho colocado em prática, e a minha vida tem fluído, graças a Deus, espiritualmente, como eu falei, porque na hora que eu vou orar, aí, se o diabo quer lançar uma seta na minha cabeça, mas você foi lá no passado, eu falo, não, mas você está repreendido, porque eu já renunciei, eu já quebrei os portais, eu entreguei a minha vida para Jesus, e já confessei o meu pecado para o meu Deus, e Ele está sabendo disso. Então, o diabo não tem mais força sobre a minha vida, assim que eu penso, né? Eu penso que melhorou bem a minha vida espiritual depois de estar fazendo esse estudo. E é isso. Por que eu pedi para a irmã que ela está participando com a gente, né? E sempre falar aqui faz bem para ela e faz bem para nós ouvir o testemunho. Porque a irmã, ela não é uma nova convertida. Tem quantos anos, irmã, de conversão? Hein? 29 anos de convertida, né? E sentiu o processo que faz diferença na nossa vida. Só que isso não é nada mágico, gente. Não existe magia no reino de Deus. No reino de Deus existe atitude de renúncia ao pecado, de largar o pecado e posicionar a nossa vida para o que a palavra de Deus ensina. Não existe esse negócio, eu não vou ser tentado mais, a luta não vai vir, não vou ficar nervoso, não vou ficar aborrecido. Não existe. Vai vir situações para você ficar igualzinho antes. Não é a prova, não é isso? Só que você vai poder reagir de uma forma diferente. Por que o crente nunca mudou? Porque ele sempre reagia igual. Quando nós ensinamos aqui, é você dominar as suas atitudes, sua maneira de ser, trazer o fruto do Espírito na sua vida, trabalhar a sua alma, para que a sua alma, ela é o reflexo daquilo que está agindo dentro de você. A sua alma é a sua luz, é o que brilha. Se você está agindo com uma maneira errada, então a sua alma está uma luz ruim, né? Então, quando a irmã testemunha aqui, a gente vê que a palavra de Deus é que liberta, Jesus é que liberta, e nós precisamos entender esse processo. Que eu tive uma experiência essa semana, aconteceu uma coisa lá que eu errei, uma situação lá em casa que eu errei, aí eu fui, gente, contar só entre vocês, que de vez em quando a gente erra, de vez em quando, né? O que eu fiz? Pedi perdão, trouxe o sangue do Cordeiro sobre minha vida. Aí eu tive uma experiência com Deus. Por que eu tive uma experiência com Deus? A minha cachorrinha, tem uma cachorrinha bonitinha lá, ela é tão feinha que ela é bonitinha, gente. Aí ela fez uma sujeira bem na varanda da gente. Tem uma varanda no fundo de casa, ela fez uma sujeira dentro da varanda, ela não costuma fazer. Aí o senhor falou, você viu a cachorrinha aqui que ela fez sujeira lá? O que vocês fizeram? Jogaram fora a cachorrinha? Largaram a sujeira? Não, foi lá, limpou a sujeira, fez. É assim que Deus trabalha conosco, é um trabalhar de limpeza contínua. Senão o crente fica só fixado nos erros e não alcança a graça de Deus. Ele fica preso. Eu já atendi pessoas que estão presas em pecado de 30 anos atrás.
já é crente há mais de 30 anos, já tem uma vida com Deus há tanto tempo, ainda sofre pelos pecados lá de trás. Não, gente, Jesus a perdoou, mas nós temos que entender esse processo, amém? Então, louvo a Deus pela vida da irmã que tem nos ajudado, então vai ajudar mais vezes, né? Então, a observação importante é que nas Escrituras a palavra corpo significa apenas o corpo físico, mas pode referir-se ao corpo e a tudo que ele contém. Quando você fala assim, o meu corpo, você só vê o exterior. Mas quando fala corpo, pode significar a minha alma e o meu espírito também. E a Bíblia também, quando ela fala corpo, pode significar de uma forma específica só o corpo ou todo o contexto do corpo. Nós somos formados por espírito, alma e corpo. Então, quando a Bíblia fala a palavra alma, às vezes significa alma, mas às vezes significa também alma e espírito. E às vezes significa alma, espírito e corpo, porque fala quantas almas saem, conforme a tradução, né? Quantas almas vieram do Egito vieram lá com Jacó para o Egito? Foram tantas almas. Não quer dizer que só veio a alma dele, veio o corpo com tudo junto, né? Então é interessante a gente ir aprendendo que Então, olha, por exemplo, aqui, vai dar um exemplo aqui de um copo. Suponhamos que ele peça para pegar um copo de vidro e encha ele com água. Hoje eu não estou com os copos aqui para dar o exemplo. E coloca uma pitadinha de sal dentro do copo. Em seguida, você vai pesar o copo. Veja para mim quanto pesa esse copo. Aí você vai falar para mim assim, esse copo pesa 100 gramas. O que ele está pesando? O copo, a água e a pitadinha de sal, não é assim? Então tá bom. Agora eu vou dar um copo vazio e de igual modo lhe digo, veja para mim quanto pesa esse copo. Aí você vai me responder assim, este copo pesa 30 gramas. Tudo ele está pesando o copo. Então ele fala do copo com água, o copo vazio. Então a expressão, mas aqui na Bíblia está falando alma. Aí a gente tem que ver um contexto. Por isso que a Bíblia não é um versículo. A Bíblia é um contexto onde nós aprendemos o que Deus está nos ensinando dentro desse contexto. Então, quando nós vemos esse conceito de espírito, alma e corpo, eu posso usar a palavra corpo com o sentido de corpo, alma e espírito, como também posso usá-la com o sentido de corpo somente. Vamos ver um versículo, palavra corpo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o vosso corpo, nosso corpo, ele é santuário do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem e mora no nosso corpo. Então, aqui a palavra corpo refere-se ao corpo e a tudo que ele contém, porque é óbvio que o Espírito Santo que nele habita, não habita na carne e nos ossos, e sim no espírito da pessoa. Como que o Espírito de Deus fala com você? Através do seu espírito. Como que Deus vai falar com você através do seu espírito se você não teve uma experiência de conversão? Se você não abriu seu coração para Cristo, se você não vivificou o seu espírito? O Espírito de Deus habita no espírito da pessoa. Mas há outro versículo da Bíblia que a palavra corpo se refere apenas ao corpo propriamente dito. Então tem palavras que vai falar, nós não vamos ver todos os exemplos aqui, né? Nós não vamos analisar todos os exemplos, porque não é abrangente ao nosso estudo. Mas o corpo na Bíblia é falado de várias maneiras. E a gente tem que ir entendendo assim o sentido verbal da Bíblia. A Bíblia, ela tem verdades espirituais. Tem coisas na Bíblia que você precisa discernir, aprender, até orar para entender.
Porque a nossa cabeça é tão... Quando Deus fez a Bíblia, Ele tentou pegar a linguagem dele para a nossa cabecinha. Que tamanho que é nosso entendimento, gente? Para entender as grandezas do reino de Deus, entender as grandezas de Deus. A gente só consegue falar maravilhoso, esplêndido, glorioso, mas isso é pouco para falar da grandeza de Deus, do que realmente Deus é, né? Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o homem natural. O que é o homem natural? O homem natural, quando foi criado, foi feito com um ser que é um espírito, que tem uma alma e que habita no corpo. Adão, ele foi o primeiro homem criado por Deus. Vivia em comunhão perfeita com Deus, e isso era possível, isso somente era possível porque ele tinha um espírito vivo. Ou seja, ele tinha um espírito em comunhão com Deus. Adão falava com Deus. Por que Adão falava com Deus? Porque ele não tinha pecado. Quando Deus falou para Adão: Adão, não coma dessa árvore, senão você vai morrer. Adão comeu da árvore, ele morreu? Fisicamente não, mas ele morreu na comunhão dele com Deus. Quando Adão comeu do fruto que Deus falou para não comer, o espírito dele aconteceu? Morreu, ele perdeu a comunhão dele com Deus. Então, antes de pecar, Adão tinha um espírito vivificado. Por isso que a palavra de Deus é assim: a morte veio por um só homem, Adão, mas a vida veio através de um homem também, Cristo. A Bíblia se refere a isso por causa dessa perca de Adão, quando ele se entregou e pecou lá no Jardim do Éden, né? Gênesis capítulo 2, versículo 1. Mas ele recebeu a seguinte palavra do Senhor: da árvore do jardim comerás livremente, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerá. O dia que comer vai morrer. Você já viu aquele negócio? Você põe aí 3 caixas e fala lá: essa do meio ninguém pode abrir. Qual que todo mundo quer abrir? A do meio, que não pode abrir. Vocês podem abrir. Olha como é que a natureza humana tende para o erro, para fazer a coisa errada, né? E o Senhor falou assim: você não faz, que você vai morrer. O diabo, ele entra sempre no meio da história, né? Ele diz para Eva. Deus não queria dizer o que ele disse. Deus estava falando: Deus é bom. Ele não vem, você vai morrer de que jeito? Aliás, você vai ficar igual a Deus. Você vai saber todas as coisas. É a árvore do conhecimento. Você vai, olha, por isso que a gente tem que saber. Não é porque a gente ora, renúncia, que a tentação não vai vir. Não é porque você vai orar, vai se fechar as brechas, mas as brechas fechadas não impede o diabo de vir tentar você. Olha que é importante por que está vindo a tentação? Porque a tentação faz parte do diabo tentar nós, gente. Ele não é o nome dele, qual que é? Tentador. Então não fica estranhando que o diabo vai tentar você, não. Mas eu estou fazendo, estou orando, o diabo está tentando. Ele vai tentar. Ele tentou até Jesus. Quanto mais a gente. É que a gente acha que eu tenho um escudo, eu aceitei Jesus, eu não vou ter mais tentação, o diabo não vai vir atrás de mim, não vai vir nada. E isso é uma mentira, porque quando o crente acha que o diabo não vai vir, ele não se protege, ele acha que tudo que está acontecendo é normal. Então, o homem natural, então quando o diabo convenceu Adão, na realidade ele convenceu Eva, né? E Eva convenceu Adão, mas quando Eva pecou, quando ela comeu da árvore, o pecado não existiu. Mas quando Adão pecou, por quê? Porque Deus tinha dado a ordem para Eva? Não, Deus deu a ordem para Adão. A responsabilidade do homem no mundo espiritual é muito séria. Por isso que o homem, ele é um líder espiritual. É porque Deus colocou dessa maneira. E a mulher não precisa se sentir menor por isso. Quando uma mulher de Deus está debaixo da graça de Deus, isso não interfere na comunhão dela com o
seu cônjuge, com as outras pessoas. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então o homem natural é o homem sem Jesus. Quando Adão pecou, ele deixou de ser um homem espiritual, se tornou um homem natural. E quando ele se tornou um homem natural, ele não conseguia mais conversar com Deus, de ter comunhão com Deus. Ele não conseguia ouvir a voz de Deus, ele não conseguia saber que Deus falava com ele. Então o homem natural não vai aceitar as coisas de Deus. É claro que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus, porque ele está separado de Deus. Mas muitos não entendem que o espírito do homem natural que está morto, separado de Deus, não está inativo. O espírito do homem sem Deus, ele está morto para Deus, mas ele não está estagnado. Ele quer ter comunhão, ele quer fazer alguma coisa. Por isso que o homem natural, ele gosta do esoterismo, você já viu? Ele gosta das coisas espirituais, mas não de Deus. Ele gosta das coisas espirituais, do esoterismo, das coisas ocultas, das coisas negras. É isso que ele entende. O homem natural, então mas o que muito entende é que o espírito do homem natural está morto, separado de Deus, não está inativo. Ele continua exercendo as funções do espírito, somente que as exerce separadamente de Deus. E ele não pode entender as coisas do Espírito de Deus. O homem natural pode entender as coisas do espírito maligno, porque ele não está separado do mal. Quem que fez o homem perder a comunhão com Deus? Não foi o espírito maligno? Não foi Satanás? Então o homem separado de Deus, o homem sem Cristo, ele é natural para ele pecar, é natural para ele entender as coisas malignas. Agora, só vai entender as coisas de Deus quando dentro acontece o milagre. Qual que é o maior milagre na vida do ser humano? É ser curado de uma perna? Ser curado de um câncer? É ser curado de um Covid? Esse é o maior milagre? O maior milagre é quando nós enxergamos a salvação na nossa vida. Eu sou salvo e algo de Deus acontece na nossa vida. Então aqueles que não conhecem a Deus, exercem funções espirituais também. Mesmo aqueles que não conhecem a Deus, você vê lá um pajé, um xamã da tribo ídio, fala assim, mas ele conversa com o Espírito? Pode ter certeza que ele conversa, mas não com o Espírito de Deus. Os espíritos malignos vão atentar para impedir aquela pessoa de ter uma comunhão com Deus. Então quando essas pessoas sem Deus querem ter comunhão, eles vão ter comunhão com espíritos malignos. Quando a gente vê de esoterismo por aí, de vela, de incenso, não tem bastante? Se você for aí, e por isso que a gente tem que ter cuidado, a gente anda aí, tem aquele perfume que exala na casa. Da onde que vem esse perfume? Ele não foi consagrado? A pessoa ainda vai numa loja espírita e compra lá como é que fala? Aquele que odoriza o lugar, como é que chama? Um incenso, né? Ele coloca um incenso lá e não sabe nem de onde que veio aquilo, que planta, que é aquilo lá, e coloca na casa dele. O incenso, a Bíblia fala que até no tabernáculo tinha incenso. Tinha os incensos lá do tabernáculo e os sacerdotes faziam a oferenda na hora da oferenda e a fumaça subia. Mas a pessoa vai lá num lugar que fez uma oferta para um inimigo e pega o incenso dele e coloca dentro da casa. Quem que você acha que vai lá? O inimigo. Satanás, ele não cria nada. Ele copia de Deus, né? Então, até o incenso é uma coisa copiada, porque lá no templo de Deus, se você for ler, estudar lá, tinha o incenso de Deus apropriado, mas Deus falou assim, vocês não vão fazer nada desse incenso para sua casa. Esse incenso é só para o meu templo. Pode ler lá e conferir para você ver se é. Assim como Deus dá a seus filhos o Espírito Santo, Ele lhe dá dons espirituais. Satanás também, ele dá dons espirituais.
Quando você vê alguém lá no centro espírita, lá no esoterismo, ter dons, adivinhando, sabendo certas coisas, os demônios, eles vão abrir essas portas. Por isso que a gente tem que ter cuidado, que as pessoas, quando quer ser curada, ela não quer ver de onde está vindo a cura. O que é importante para ela? Quando ela quer ser curada? Ser curada, a enfermidade ir embora. Então ela não quer saber se da onde está vindo aquela consulta, da onde que a pessoa está, aquela maneira dela enxergar o problema, da onde está vindo, por exemplo, os florais de Bach, é a magnetização espiritual, a influência cósmica em cima dos objetos, né, dos comprimidos, para magnetizar, né, de tal maneira que a pessoa vai ser bem influenciada. Então, quando Satanás imita as coisas de Deus, ele quer dar aos filhos dele também dons. Então, tem dons espirituais malignos, dom de línguas, tem dons de profecias, dons de cura. Ah, mas o diabo cura? Cura, sabia? Mas ele cura mesmo. Se ele puder aprisionar você mais e mais no lado errado. Uma pessoa pediu para uma imagem uma cura. Aí ela foi curada. Ela deixou a barba crescer, ficou a barba na cintura, e todo mundo viu que ela recebeu uma cura de uma imagem. Aí eu pergunto para você, a cura foi de Deus ou foi do diabo? Hein? Foi do diabo, mas como é que você fala? Como é que o diabo vai curar? Se ele tirar aquela pessoa de Deus e trazer a pessoa na fé, na imagem, não é melhor para ele? A pessoa vai estar mais longe de Deus, ela vai se firmar mais naquela imagem, vai ser devoto daquela imagem, vai buscar e vai orar para aquela imagem. Quem que está por trás da imagem? Os demônios recebem adoração. Então a pessoa fala assim, mas como é que você pode falar isso? Biblicamente, Deus honra a palavra dele. Deus não vai fazer alguma coisa fora da palavra. Vamos continuar aqui. Onde que o Espírito Santo habita em você, no crente? Aonde que ele habita? Ele habita em nós, no nosso espírito. Onde os espíritos malignos habitam também? Os espíritos malignos habitam também no homem natural que não conhece a Deus? Não, ele só habita também no espírito do homem. Então o espírito é a parte do homem que interage com o homem, com o mundo espiritual. Então tanto os espíritos malignos vêm no espírito do homem, quanto o Espírito Santo também vem no espírito do homem. Mas como que pode ter? Será que pode ter o Espírito Santo e o espírito maligno junto? Olha como é que é. Como é que é? A gente tem que pensar certas coisas, interagir com isso e deixar nossa cabeça pensar. Nós somos seres pensantes. Por isso que a palavra de Deus diz em Romano, renovando a nossa maneira de pensar, entendendo o processo que Deus está trabalhando na nossa vida, a limpeza. Por isso que é importante a limpeza. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso espírito. E os demônios também trabalham no nosso espírito. Aí mais para frente a gente vai aprendendo como que a gente vai efetuar essas limpezas, como que a gente vai trabalhar isso na nossa vida, né? Como que a gente vai tirar esses espíritos malignos e como que a gente vai trabalhar essa ação maligna na nossa vida. As pessoas que se envolvem no ocultismo chegam a receber dons espirituais dados pelos demônios, dons de cura, dons de adivinhação, contra a facção do dom da profecia, ou seja, é uma coisa contrária, né? O dom de profecia do Espírito Santo e o dom de profecia do Espírito maligno. É até dons de língua. Então, quando a pessoa tem esses dons, ela chega na igreja e fala, não, eu já tenho dons. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado no Espírito, já falava em línguas, mas é preciso renunciar aquelas línguas, aqueles dons que não é de Deus. Como que você vai saber se não é de Deus? Senhor, se esses dons não são teus, eu renuncio a esses dons, porque ele tem que ter discernimento que ele conseguiu esses dons aonde? Lá fora.
Então ele precisa renunciar àquilo e não ter medo de perder os benefícios de ter um dom. Quando você tem um dom na igreja, você não é visto diferente? Você tem um dom de profecia, as pessoas vêm até você e elas começam, abaixa a cabeça e falam: Senhor, fala comigo, porque ela quer que Deus usa a sua vida, não é assim? Você já viu acontecer? Quantas pessoas a gente vem pedir: Deus, fala comigo, Deus. Agora, a pessoa quer se sentir importante, então ela não quer perder. Quando Paulo estava lá, numa certa cidade, estava lendo lá, aquela mulher sempre falava assim, ia atrás dele: estes são os homens do Deus Altíssimo. A mulher ia atrás dele, ela tinha um dom de profecia, ela dava lucro para o dono dela, ela não era uma escrava. Esses são os homens do Deus Altíssimo. Um dia Paulo ficou com a paciência cheia com aquela mulher e falou: espírito maligno, sai dessa mulher. Ele saiu. Só que ela perdeu os dons dela de profecia, os dons dela de revelação, e ela não dava lucro. Parou de dar lucro para os donos dela. Aí os homens ficaram bravos com Paulo. Então, os dons de profecia, de revelação, existe do lado maligno. Por isso que é importante a gente ter essa renúncia, saber quem que você está botando a cabeça, a cabeça debaixo de qual mão que você está colocando, quem que é a pessoa que está orando por você. Isso é importante. Senão a pessoa chega, só vai pedindo oração, não conhece a vida, não sabe nada da pessoa, e aquilo que a pessoa tem, ela vai transmitir para você. A oração é uma transmissão de poder. E você pede oração para quem não deveria pedir, não conhece a vida nem da pessoa, né? O homem natural possui um espírito, uma alma e um corpo também. Só que o seu espírito está separado de Deus, mas está ativo, ele está funcionando. Não está vivo para Deus, mas está vivo para as coisas malignas, podendo exercer funções espirituais através de espíritos malignos. Se existe o homem natural, existe o homem espiritual. Sim ou não? Existe o homem natural. Você já foi natural um dia? O que é o homem espiritual? Quando a gente fala homem, a gente fala o homem e a mulher, o ser humano. Um dia, o homem natural encontra com o Senhor Jesus. Você lembra do dia que você teve o encontro com Jesus? Você lembra que mudou alguma coisa na sua vida? Que deu aquele up, né? Aquela coisa levantou você, falou: alguma coisa aconteceu dentro de mim, mudou dentro de você. Você tem que saber. O dia que você entregou sua vida para Jesus, o dia que você reviveu para Deus, né? O dia que você nasceu de novo, você tem que saber. Você tem noção disso na sua vida? Que você nasceu de novo, que você mudou a sua vida? Porque é a experiência de todos nós crentes. Quando eu aceitei Jesus e a minha vida mudou, e eu não gostava da Bíblia, e agora eu gosto da Bíblia. Eu não suportava, nem achava que a Bíblia tinha um respeito meu, mas falava assim: é muito difícil de ler, letrinha pequena, eu não quero nem passar perto da Bíblia. Mas agora eu quero estar todo dia lendo a palavra, meditando nela, porque o meu espírito reviveu para as coisas de Deus. Eu vi aqueles hinos que a minha sogra colocava e eu, né, fazia bullying com a minha sogra. Fica com esses hinos aí em casa, né? E a minha sogra ficava triste comigo e eu não estava nem aí com ela, né? Eu falava e ela falava assim: um dia você vai se tornar um crente. Eu falei: que benção, né? Graças a Deus, né? Agora de vez em quando eu tenho que falar para ela: ô minha sogra, você não vai para a igreja não? As coisas mudaram, né? Quanto é importante a gente ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, quando o homem e a mulher têm um encontro com o Senhor Jesus, ele vai mudar. Você teve um encontro com Jesus? Você tem certeza disso? Você tem dentro do seu coração que você nasceu de novo? De verdade? Dá um sinalzinho com sua cabeça aí, né? Fala aí se você nasceu de novo de verdade, porque quando você nasce de novo, algo acontece na sua vida. Esse dia que fomos salvos, o que aconteceu? O dia que você foi salvo, você passou a ter a vida eterna. Você crê nisso?
quando você foi salvo, você tinha muito pecado? Sim ou não? Mas Deus rejeitou você por causa do pecado? Não, pelo contrário, Ele trouxe você para Ele. Hoje, na sua caminhada, você está mais sujo de quando você aceitou Jesus, ou você está mais limpo? O que você me fala? Está mais limpo ou está mais sujo? Se tiver mais sujo, o negócio está. Agora você, se Deus, quando você entregou a vida para Ele, você estava sujo, terrível, Ele te aceitou, agora você acha que Deus vai rejeitar você por um ou outro pecado? E eu estava conversando com o irmão hoje, a gente vê assim as pessoas num radicalismo, não entendendo, querendo servir Deus pelas obras. Não é as obras que faz a gente ser aceito por Deus. Não é porque eu faço muita coisa, não é porque eu faço que é isso. Não, eu sou aceito por Deus porque o sangue do Cordeiro está sobre mim. É simples. E agora, mas você não vai querer pecar se for uma coisa muito simples? Não, irmão. Porque quando eu tenho consciência do sangue do Cordeiro sobre a minha vida, aquele sentimento me constrange a não desagradar o meu Pai. Eu não quero desagradar a Deus. Então, quando eu vejo que algo é ruim, que eu pequei, e eu tenho que tomar o posicionamento e reconhecer que Deus é poderoso para me limpar de novo e me colocar de pé e trazer eu para dentro. Quando a mãe, o filho chega, você viu aquele filho que sai para jogar bola com os colegas? Aí chega todo sujo de barro, e da cabeça aos pés o filho está sujinho, e chega aquela carinha em casa. Imagina o seu filhinho, você chegando em casa, aí seu pai fala assim: vai ficar para a rua, você não vai entrar porque você está sujo. É assim que os pais fazem, não? Não, pega aquela mangueira lá no jardim mesmo, né? Já para não sujar a casa, já está com uma água lá no jardim mesmo, já lava, já está tudo vindo da chuva mesmo, e restaura, e traz o filho para perto de si. O pecado, ele tende a querer afastar você de Deus, mas nós somos salvos, passamos a ter a vida eterna. Então agora, uma pergunta o que aconteceu conosco no momento da conversão? Quando você aceitou Jesus, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você, Wesley, quando você aceitou Jesus? Quando você se converteu? Isso, nós nascemos de novo. Nicodemos, né? Diz: em verdade te digo, ó Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por isso que o crente tem que saber que ele nasceu. Você tem que ter tido uma experiência com Deus. Eu não sei quando que eu nasci de novo. Se você não sabe, você precisa nascer. Se você não sabe quando você nasceu de novo, você não nasceu de novo. Não é verdade? Se você não sabe, nem eu vou saber. Você precisa buscar essa experiência de um novo nascimento, de uma vida plena com Deus. O que é nascido da carne é carne. O que ele está dizendo? Quando nós nascemos da nossa mãe, nós nascemos do quê? Da carne. Ninguém nasce da sua mãe e nasce espiritual, com exceção de Cristo, que nasceu de uma mulher, mas nasceu de uma virgem e teve na sua gestação, na sua concepção, o próprio Espírito Santo de Deus. Mas todo ser humano, ele nasce da carne. E quando nós nascemos da carne, o que acompanha a gente? Hein? Quando nós nascemos da carne, o que acompanha nós? Fala. O pecado. Qual pecado? Lá de Adão. Mas o que tem eu a ver com Adão? Adão, sei lá quantos mil anos já passou, e o pecado dele ainda influencia eu? Influencia. Nós nascemos com o pecado original, que é o pecado de Adão. Então esse pecado, ele está conosco. Quando nós nascemos do Espírito, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é ser nascido do Espírito? É quando você entregou sua vida para Jesus e você sentiu que algo mudou na sua cabeça. Eu sou de Deus agora.
Se você é de Deus, você tem que piorar ou tem que melhorar? E quando o crente que está na igreja, em vez de ele melhorar, ele piora? Porque a gente tem que ter discernimento o que é piorar, o que é melhorar. Porque às vezes o crente acha que melhorar é só trabalhar na igreja. Não, eu venho aqui, pastor, eu limpo a igreja inteirinha, eu passo um brilho nessas cadeiras, eu pinto a igreja, tudo. Isso é trabalhar. Agora, se você não trabalhar, não exercer o fruto do Espírito na sua vida, que é o fruto de Deus, quem é nascido do Espírito tem o fruto do Espírito, não é verdade? E esse fruto do Espírito é paz, alegria, gozo. Será que todos os crentes estão vivendo dessa maneira? A função do trabalho de restauração da alma é a gente frutificar. Frutificar o quê? O fruto do Espírito. Porque quando eu frutifico o fruto do Espírito, as outras coisas vão vir. Você vai trabalhar na igreja com mais gosto, você vai produzir as coisas da sua casa, você vai ter ânimo de pensar num projeto seu, você vai acreditar no milagre de Deus. Isso é importante, porque nós que cremos em Deus, nós não podemos deixar a luta sucumbir. A luta deixa você nervoso? Não deixa? Não deixa a gente preocupado? A luta deixa você apreensivo. Você tem que trazer, não, eu sou de Deus, eu nasci de Deus, então Deus, sou filho de Deus, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de você. Então o que é nascido da carne é carne, sim ou não? É o homem natural. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Sim ou não? Você nasceu da carne? Sim ou não? Você nasceu do Espírito? Então tem 2 nascimentos na sua vida. Não tem? Não? Tem 2 nascimentos. Você tem 2 identidades vivendo dentro de você. Porque a nossa carne já morreu? Ou ela está latente aí? A gente tem que fazer isso aqui para subjugar a carne. E eu tenho que fazer, irmão. Eu tenho que, suar, me esforçar para subjugar, colocar a carne no lugar dela, porque tem hora que a carne quer sair e reinar. Então, olha, você é nascido da carne? Sim, nós somos nascidos da carne, nós nascemos de uma mulher. Agora, você é nascido do Espírito? Aceitou Jesus? Sim. Quando nós nascemos do Espírito, a nossa carne não foi transformada, foi não? Quando você nasceu do Espírito, mudou você por fora? Não, mudou você por dentro. Então, agora nós crentes, nós temos 2 naturezas. Por isso você não entende, às vezes, Paulo dizendo assim, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu quero, eu não faço. É uma luta dentro de nós para fazer o bem, não, a luta é para fazer o bem, gente. Para fazer o mal não tem luta não, é só você largar, o mal acontece. É a ira, a raiva, tudo que não presta. Depois a gente vai ler lá a historinha, nós vamos ler os versículos lá, só para a gente relembrar, antes da gente encerrar aqui, o que é a obra da carne. Se tem 2 naturezas dentro de nós, as 2 naturezas vai querer produzir alguma coisa. Aí a pessoa acha que só porque ela aceitou Jesus, as coisas têm que vir automaticamente. E não é assim. Você não vai produzir o fruto do Espírito automaticamente. Porque a carne ainda está latente dentro de você. Você está vivo. A nossa carne está brigando para comandar a gente. Nossa carne quer ter domínio sobre você. Ela quer que você fique irritado, que você brigue, que você fique com ciúme, que você fique angustiado, fique triste. A nossa carne, ela quer dominar a nossa alma. Olha aqui, por que a alma é importante? Quando a carne domina, a alma reflete a carne. Quando o Espírito domina em você, a sua alma reflete o Espírito. Aí você vê um crente brigão, ranzinza, xingando, quem que está reinando ali? É o Espírito de Deus? Mas ele não nasceu de novo? Nasceu, mas por que ele está daquele jeito com a obra da carne?
Por que ele está com a obra da carne produzindo, reclamando, murmurando, nada está bom? O que está acontecendo ali? Ele não está assimilando o processo da santificação, porque santificação é deixar o pecado, mas é se aproximar de Deus, gente. A nossa vida de restauração, o trabalho de restauração da alma, vai facilitar a santificação nossa, de aproximar de Deus. Você está um homem curado, uma mulher curada, você vai se aproximar de Deus de uma forma melhor. É um processo da santificação. Então, porque tem muitas pessoas tentando santificar, que não conseguem dentro da igreja também. Porque a carne está falando mais alto, ela não sabe dominar a carne. Não é um aprendizado, não é uma luta. Paulo diz assim, nós somos como soldados, e nós temos que guerrear. E tem uma oportunidade que fala assim, eu esmurro a mim mesmo. Ele está dizendo que ele está se dominando a sua própria carne para obedecer o que Deus tem para ele. Porque tem hora que a nossa carne, ela nem grita, ela berra querendo fazer, né? E a gente, às vezes, põe uma capinha de crente, não, eu sou crente, mas lá dentro está aquela fervor, não tem paz, não tem alegria, não tem nada. Então, tem dois eus dentro de você ou não tem? Ou será que é só dentro de mim que tem dois eus? Tem duas coisas, duas identidades ali, uma identidade da carne e uma identidade espiritual. Uma quer fazer a vontade de Deus e a outra quer fazer a vontade dela mesma e do diabo. Porque se o diabo é contra Deus, ele vai favorecer o quê? A carne. Por isso que chama o carnaval, a carnalidade, que entra junto os espíritos malignos para trabalhar na carne da pessoa. Por isso que os pecados, eles acontecem na carne. E os pecados sexuais são um dos pecados que os demônios apoderam da pessoa de uma maneira mais traumatizante. Os pecados do adultério, os pecados de um sexo ilícito, ele traz uma contaminação de demônios de uma forma, por isso que precisa ser quebrado esses paradigmas do passado. A pessoa abriu as portas, mas nunca falou assim, Senhor, eu peço, ela nunca pediu perdão do pecado, ela só veio para Jesus. Ela veio para Jesus, mas ela nunca falou, Senhor, eu peço perdão por esse pecado, eu renuncio a esse pecado, eu fecho essas portas em teu nome, Jesus. E se tem algum demônio aqui me perturbando por causa disso, eu lanço ele fora, eu expulso ele da minha vida. Olha que interessante a gente aprender a trabalhar o mundo espiritual. Jesus, ele liberta, mas o mundo, nós aprendemos aqui esses dias mesmo, né? O mundo espiritual, o Senhor Jesus já fez tudo o que tinha que fazer, sim ou não? Por que nós não recebemos tudo ainda? Porque nós não nos posicionamos, não tomamos a direção daquilo que tem que ser. Então a nossa vida com Deus é uma caminhada, gente. E olha que a gente já, quanto aqui é a sexta turma, né? É a sexta turma que nós estamos aqui. E como que a gente está ministrando aqui, a minha cabeça está a 1000 por hora aqui, pensando em tudo que acontece no dia a dia, em todas as lutas da minha vida. Olha como é que é importante eu trazer à mente as coisas de Deus e raciocinar, para viver uma vida verdadeira com Deus. Então há um homem natural e um homem espiritual, sim ou não? Há um homem natural, então nós vamos dizer, há duas vontades dentro de nós, sim ou não? Tem duas vontades dentro de você? Ou você tem todo dia vontade de orar? Tem todo dia vontade de vir para a igreja? Tem todo dia vontade de fazer tudo que é certinho? Hoje é meu devocional, agora eu vou acordar mais cedo para fazer o devocional. Não, tem dia, hoje não. Aí você tem que quebrar aquele paradigma. E por que muitos estão na igreja triste, angustiado, insatisfeito? Se Jesus já fez tudo, se nós já temos todas as bênçãos, sorte de bênçãos, é que nós não entendemos que o processo é contínuo. Deus vai permitindo as provas e vai nos testando todo dia. Não tem tempo de carreira, gente. Olha, pastor, quando você atingir 30 anos de caminhada, vai parar as provas. Não, se prepara para mais provas, porque a gente ajuda mais pessoas, a gente tem que vigiar mais.
Vocês estão olhando todos para mim, não é assim? E quem que está sendo mais visto aqui? Não é nós que estamos aqui à frente? Então nós temos que nos vigiar mais, policiar mais. As coisas são sérias no mundo espiritual e a gente tem que depender cada dia dessa graça de Deus. Então, duas vontades dentro de você: homem natural e a vontade do homem espiritual. Homem natural quer fazer o quê? Vontade da carne. Vamos ler lá para a gente ver o que é a vontade da carne? Gálatas capítulo 5, versículo 19, se eu não me engano. Quem achou, ler, por favor? É bem alto aí. Gálatas 5:19. Olha, as obras da carne. Deixa eu achar aqui para acompanhar a senhora, irmã Ruth. 5:19 mesmo, né? Pode continuar. As obras da carne são conhecidas, né? A imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. Continua para nós. 20. Então, vou ler aqui para idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções. Mas, pastor, não pode um ciúme santo? Não tem um ciúme que pode? Gente, a gente tem que ter discernimento, tem coisas que não vale a pena. Não vale a pena você deixar isso florir em você. Ou você confia em quem você ama, ou você não confia. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. O seu cônjuge, você tem que perseguir ele em todo lugar para ver se ele está fazendo as coisas certas. Misericórdia. E a gente não vai conseguir estar vigiando alguém todo esse tempo. A gente tem que aprender a confiar e deixar Deus tratar com a outra pessoa. 21, irmã, continua para nós. Olha que interessante aqui, que sério. Não herdarão o reino de Deus. Inveja, bebedeira, orgia, cumilança. Se a gente não tem controle nem na comida, como é que vai ser? A gente bate na bebida, mas na comida às vezes a gente deixa passar, né? Então a gente tem que bater na bebida e bater na comida também. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente come, a quantidade que a gente come, porque Deus deu um físico para a gente entope ele de coisas que não pode. Como é que faz? A gente não consegue controlar, porque na hora do nervoso, na hora da ansiedade, não controla. Ah, pastor, você fica falando, irmão, você pensa que é mole controlar a boca? Não é fácil, não. Fechar a boca, né? A esposa faz aquelas coisas boas lá, você tem que comer. Não é que você tem que comer, você prefere comer um pouquinho, né? Menos quantidade, tudo são decisões nossas. Então é importante você ver por que está comendo demais, o que está levando você a comer, forma desordenada, fora de horário, falta de sono, tudo isso, né? Sono, você sabe, quanto mais a pessoa fica acordada, mais come também, né? Porque pelo menos quando está dormindo não come. E o sono sustenta, sabia disso? O sono sustenta você. Então isso tudo aqui, como é que está isso na sua vida? A imoralidade sexual, a impureza, a feitiçaria, a idolatria. Você sabia que a rebeldia é pecado de feitiçaria? Se você é um rebelde na casa de Deus, você está cometendo pecado de feitiçaria. Ah, mas você está inventando isso, pastor? Não, a palavra de Deus fala que a feitiçaria, que a rebeldia é pecado de feitiçaria. Ciúme, como é que está a sua coisa de ciúme lá? Você é muito ciumento?
Ah, mas eu não tenho nem cônjuge. Mas é um ciúme que ninguém pode conversar, nem com seu amigo. Na igreja, se alguém fala com o outro, já reclama. Uma ciumeira em tudo. Ciumeira do marido, ciumeira da esposa, ciumeira dos filhos. Como é que está isso? Inveja. Por que fulano tem? Olha que coisa, eu não tenho nada, fulano tem tudo. Não existe negócio de inveja santa. Ah, eu tenho que ser com ele. Não quer dizer que isso é uma inveja, mas você pode... Paulo está dizendo assim, olha como é que eu sou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que as pessoas às vezes só querem ser imitador nas coisas que ela acha que é boa. Ah, eu quero ter essa unção, quero ter o poder, mas ela não quer ter momento de comunhão com Deus, não quer ter momento de jejum, não quer ter momento de devoção, isso não. Mas quer ter um momento de poder, de exaltação, isso ela quer. Então olha que é importante nós trabalharmos essa... Como é que está a sua vida? Se você analisar a sua vida, isso é uma realidade? Tem muito ciúme, briga, contenda, você está muito nervoso, você está muito nesses sentimentos aqui, nessas atitudes? Por quê? O que é o fruto do Espírito? Então, é o que nós aprendemos, o homem natural, sim? O homem natural é brigão naturalmente, ele é tudo dessa parte aí. Agora, o homem espiritual... Versículo 22, ele tem que ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. É fácil ser manso, gente? Jesus eterno, tem que dobrar um caminhão para ser manso. Não, para se dobrar a serviço. Ai Deus, mas isso é tão importante para a gente. O domínio próprio, a mansidão, saber esperar o outro falar, dar tempo para o outro resolver, digerir, dá tempo, isso é ser longânimo. Então essas atitudes do homem espiritual é mais fácil ou mais difícil do que as outras? Sabe por que é mais difícil? Porque a Bíblia fala, esforça-te para fazer as coisas de Deus, você tem que ter uma força extra, tenha um esforço, para que a obra de Deus realize em você. A luta da carne é real dentro de nós. O fato é que nós todos experimentamos, temos a vontade do nosso homem espiritual e temos a vontade do nosso homem natural, e muitas vezes elas são totalmente divergentes. Aí o crente está na igreja, ele fala assim, se eu estou na igreja e eu aceitei Jesus, por que eu tenho esse sentimento então? Por que eu tenho essa raiva? Por que eu tenho essa ira? Se eu já aceitei Jesus? É lógico que ele vai ter, ele não está na carne ainda. Ele não está dominando a carne, ele não está trabalhando a vida espiritual, ele não está alimentando o espírito todo dia, ele não está buscando a Deus em oração, ele não está mortificando a sua carne. O que é mortificar a carne? É crucificar ela em Cristo todo dia. A carne quer ficar nervosa, fala, carne, você vai ficar quietinha. É fácil a gente ficar quieto quando a gente acha que a gente tem razão? Não é não, eu vou lá falar com o irmão. Ele está pisando no meu calo, eu vou lá, eu vou tirar a satisfação, isso não vai ficar assim não. Não é assim que acontece? E depois vai lá, tira a satisfação, o negócio só piora. Se tivesse ficado quietinho na dele, Deus honraria ele, ele se humilhou, Deus ia exaltar ele. Não é assim que a Bíblia diz? Mas e a gente para esperar verdadeiramente em Deus? Então a carne e o espírito são divergentes. O que é isso? Um vai de um lado e o outro vai do outro. Aí o crente está na igreja, não aprendeu direito, ele acha que se eu estou na igreja era para tudo ser, se eu estou sentindo isso, eu sou de Deus, então é para eu sentir. Olha que pensamento mais lindo isso, o cara está sentindo um pecado, um desejo de pecar, se não fosse de Deus eu não estaria sentindo. Aí ele vai, abre a porta para o pecado, porque ele acha que se Deus não fosse de Deus, ele não estaria sentindo. Ah, mas pecar é tão gostoso, alguém disse para mim uma vez, porque satisfaz a carne, mas desagrada a Deus. Então quando nós vemos essa natureza tão
tão séria na nossa vida, né? Então, quando o crente, ele diz, não sei se dá para você ler, né? Muitos crentes, eles são vários anos convertidos. Ele tem pecados às vezes escondido. Esse tinha um problema de fumar, outros têm problema de bebida, outros têm problema de pornografia, outros têm um problema de não conseguir perdoar. São problemas sérios, todos eles, que nos impedem de entrar no reino de Deus. O que impede a pessoa de receber a libertação? A nossa vida, ela é perseverança, gente. Às vezes o cara para no meio do caminho, no meio do processo ele para, ele desiste. Você vê quantos começam e quantos vão até o fim. Às vezes fala, por que você sumiu? Por que você não foi? Ah, não consegui, não foi, mas... E quando nós aprendemos semana passada, a pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer a mudança, porque se eu quero, eu vou trabalhar em função disso, na minha vida, né? Então, quando eu entendo aqui, o que está acontecendo com a pessoa? O que está acontecendo com aquela pessoa que tem o pecado e não consegue vencer? O seu homem espiritual quer deixar de fumar, mas o seu homem natural não quer. Fica aquela gangorra lá, um para o lado, um puxa para o outro, e outro puxa para cá. É importante a gente buscar, por isso que é a fortalecer. Como que vem o nosso fortalecer? Paulo disse, né? Eu li ontem um versículo, diz assim, Paulo, se eu sou o que sou, eu sou, não porque eu sou bom, mas sou porque a graça de Deus tem que abundar na sua vida. Você tem que depender da graça. Nós não podemos achar que somos o bonzão só porque sou um pastor, só porque sou fulano de tal, só porque eu estou tanto tempo na igreja, não. Nós precisamos sempre depender da graça de Deus. O seu homem espiritual, ele quer lutar, e se você entrar na conversa do diabo e for brigar, discutir, você já não saiu do plano de Deus? Você tem um problema, você vai lá discutir com o irmão, e quando você vai discutir, você discute calmo. Existe isso ou não? Ninguém discute calmo, gente. Ele discute nervoso, e quando ele está nervoso, ele vem o quê? Vem mais calmo ou vem a ira? Vem a ira. E quando vem a ira, vem a revolta. E quando vem a revolta, olha as atitudes que vão aumentando. Quando a gente tinha só que ter ficado quieto, esperando Deus, perdoando aquela pessoa, né? Esse é um trabalho contínuo na nossa vida. Nós vamos parar aqui, só pedir para alguém anotar para mim os presentes. Irmão Dina, você faz o favor? Anota o nome dos presentes para mim, uma folhinha, que a nossa secretária não pôde vir hoje. E anota o nome da irmã Cássia, também, completo. Depois ela vai, né? Pega o telefone dela para mim. Dá um sinalzinho um dia, para ela saber conversar com você. Levanta sua mãozinha aí. Depois você conversa com ela, irmã Cássia, tá? Ela vai anotar seu nome lá, seu telefone, para você receber os estudos certinho lá no seu celular, tá? Então, quando nós trazemos isso para a nossa vida, e eu vejo assim, quanto mais eu medito na palavra, o que acontece comigo? Eu fortaleço o meu homem espiritual. Você acha que nós ficamos falando aqui constantemente, olha, jejue, nós estamos na campanha de oração, jejua, você está orando, você tem um tempo para orar? Você acha que nós estamos ministrando isso só por fazer, para aparecer? Não, gente, é para você fortalecer o seu homem espiritual. Se você fortalece o homem espiritual, como é que a gente fortalece o nosso homem espiritual? Lendo a palavra, orando, jejuando. Mas é só isso? É, constantemente. Lendo, trazendo a mensagem de Deus na Bíblia, diz isso. Então eu não posso agir isso. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Você tem que ter algo para comparar. Nós vamos aprender melhor na frente lá. Você vai ver que a nossa mente, ela trabalha aquilo que você conhece. Você não trabalha aquilo que você não conhece. Então, se você não conhece a palavra, como é que você vai saber que é pecado? Se você não crê na palavra, aquilo não faz parte da sua vida, né? Então, eu quero deixar por aqui, para nós orarmos nessa noite. Para nós nos colocarmos em oração, para nós podermos
progredir, né? Então, a irmã Cássia, nós vamos orar, e nós oramos aqui responsiva, uma forma responsiva. Eu oro e todos repetem junto comigo, e cada um coloca a sua, e nós vamos começar a orar no questionário a semana que vem. Então nós vamos orar no questionário a semana que vem. Então eu vou pegar esse questionário e no dia eu devolvo esse questionário para você, e você ora de novo. Mesmo você que já orou, que você já fez o questionário, traga ele de novo, ore novamente em cima dele, em cima do seu, você que está comigo, o questionário eu vou devolver, né? E você vai orar junto nesse sentido, tá certo? Então a semana que vem nós vamos orar exaustivamente, e sempre vale a pena a gente repetir as renúncias, repetindo, renovando o nosso voto com Deus. Isso é muito importante, tá certo? Vamos ficar em pé então agora e vamos orar.